Bem lembrado. Antes de começar a pregação, Before we start the message, Nicolas acabou de me lembrar. Nicholas just reminded me, A partir do domingo que vem, starting next Sunday, a tradução vai ser feita como simultaneous, simultânea. the interpretation is going to be done simultaneously. Porque assim nós esperamos poder ganhar um pouco mais de tempo no culto. That way we can hopefully we can make the service go a little bit faster. E a gente quer continuar oferecendo a tradução em todos os cultos. And we still want to be able to offer interpretation services in every Então, para service. aquelas pessoas que necessitam tradução, So if you do need an interpreter, nós vamos ter fones de ouvido aqui na igreja. we're going to be providing earphones or Mas earmuffs. se você se sentir mais confortável, você pode trazer o teu próprio. Or if you'd like, you can bring your own. E vai ser muito fácil. And it's going to be real easy. Você simplesmente vai ter que escanear um QR Code You'll just scan a QR code that'll be on the screen. e você vai entrar no sistema para poder estar participando da tradução simultânea. And you'll be able to hear the interpretation live during the service. Assim que se você quiser se sentir mais confortável, traga o seu, ou senão nós te oferecemos um aqui na igreja. So if you'd like to, you can bring your own headphones, or we'll provide them. O que eu vou sentir muita falta vai ser do meu tradutor aqui em cima. I'm really going to miss my interpreter up here. Acho que eu vou botar ele sentado do meu lado aqui igual. I think I'm going to have him sit down up here. Irmãos, como eu falei semana passada, So like I said last week, essa semana, ou esse final de semana, eu gostaria de estar falando de algo que não é novidade. this week I wanted to talk about something that's not really anything new, Mas nós vamos estar falando a respeito de salvação. but we're going to be talking about salvation. E o meu objetivo aqui hoje é que quando você saia desse lugar, And my objective tonight is that when you leave here, você tenha entendido o porquê que Jesus teve que morrer por nós. you'll know why Jesus had to die for us. Nós, quando fomos criados, nós os seres humanos, quando fomos criados, When we as human beings were created, nós fomos criados com um objetivo. we were created with a purpose. Nós fomos criados com um propósito de, primeiramente, adorar a Deus. With the purpose, first and foremost, to worship God. O motivo principal pelo qual Deus nos criou foi esse, para que nós o adorássemos. The main reason why God created us was that we would worship Him. Nós já falei algumas vezes aqui da razão pela qual nós temos que adorar a Deus. And I've already shared a couple times here the reasons why we need to worship God. Deus não precisa da nossa adoração. God doesn't need our worship. Deus não tem essa necessidade. God doesn't have that need. A necessidade maior de quem tem a necessidade de adoração somos nós mesmos. The people who need the need the most are us. Porque para e pensa comigo por um momento, meus irmãos. Because stop and think for a sec with me. Deus, ele tem na presença dele anjos, serafins, querubins adorando ele 24 horas por dia. God has in His presence angels, cherubim, seraphim, worshiping Him 24/7. Eu estou usando a palavra 24 horas, mas Deus, ele não está movido pelo tempo cronos pelo qual nós temos. And obviously when I say 24/7, I don't mean literally 24 hours because He exists outside of time. Mas ele tem adoração contínua na But He presença has dele. constant praise surrounding Him. E o nosso Deus, ele é santo, ele é perfeito, não tem nenhum tipo de defeito. O nosso Deus, ele é perfeito. And our God is perfect and holy. He has no defects, right? Mas por que Deus necessitaria a nossa adoração, então, se fosse assim? So then why does God need our worship? A palavra do Senhor diz que nós somos transformados de glória em glória. The Word of God says that when we worship, we're transformed from glory to glory. E nós, seres humanos, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. And when we as human beings worship, we become like what we worship. Aquela pessoa que ela ama o dinheiro, That person who loves money, que o dinheiro para ela é tudo, ela praticamente adora o dinheiro. where money is everything for them and they basically worship money, O que ele se transforma? what do they become? Uma pessoa avarenta. They become a greedy person, right? Mas nós, quanto mais perto nós estamos de Deus, quanto mais nós adoramos a Ele, a palavra dele diz que nós nos transformamos e nos tornamos mais parecidos a Ele. Desculpa. But the more that we worship God, the Word of God says, the more that we become like God. A palavra do Senhor diz em Efésios, capítulo 1, versículo 11. The Word of God says in Ephesians chapter 1, verse 11, Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo.
Paulo aqui está falando que nós fomos criados com o propósito de adorar. So here in this passage, Paul is telling us that we were created with the purpose of worship. Mas nós também não podemos esquecer que nós somos, segundo a palavra do Senhor, nós fomos feitos imagem e semelhança dele. But we can't forget that we were created in the image of God as well. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a palavra diz assim, Genesis 1 verses 26 and 27. diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Irmãos, nós entendemos aqui, primeiramente, na primeira parte, So the first thing that we understand here que Deus não está sozinho durante a criação. is that God isn't alone during creation. Se em algum momento você perguntou onde estava Jesus, ou quem é Jesus, onde ele estava no momento da criação, If at any point you wondered where was Jesus during creation, Jesus estava junto com Deus. Jesus was with God. Primeiramente, nós vemos a palavra do Senhor dizendo que a terra ela era sem forma e vazia. The first thing we see is that the earth is formless and without shape, E que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. and that the Spirit of God moved over the waters of the Nós earth. vemos aqui primeiro o Espírito Santo. And here we see first is the Holy Spirit. E agora nós vemos Deus Pai falando assim, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. And then we see in this passage, it says, God says, let us make man in our image. Nós entendemos que a palavra está no plural porque existia mais de uma pessoa fazendo aquilo. We understand that it's in the plural, that the word is in the plural because there was more than one person here. E de repente você pode perguntar para mim, e onde é que aparece Jesus em tudo isso? And you might think, where does Jesus appear in all of this? Se você vai lá para o livro de João, capítulo 1, And if you go to the book of John, chapter 1, você vai entender que a palavra de Deus diz assim, e ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. you'll see that it says that the word was God and the word was with God. E se você continua lendo a palavra do Senhor, você vai entender quando ela diz assim, And you'll continue to read and you'll see that it says, porque por ele, para ele, dele são todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. you'll see that it says that in him all things were created and without him nothing that has been created could be created. Porque, sem querer tocar em nenhum tipo de teoria do Big Bang e tudo isso, Because without wanting to touch on any theory of the Big Bang or anything like that, todas as coisas que existem foram criadas pela palavra de Deus. all things that were created through the word of God. A única coisa que foi criada pela mão do Senhor The only thing that was created by God's hands fomos nós. was us. Todo demais foi apenas criado pela sua palavra. The rest of it was all created through his word. E abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, vocês já pararam para imaginar como foi aquilo? And opening up parenthesis, can you imagine what that was like? Tenta, dentro da nossa limitação, imaginar a terra ela era sem forma e vazia e de repente Deus diz, haja luz. Try to imagine what that was like, the whole earth in darkness, and then God said, let there be light. Eu não fico imaginando como uma pequena luzinha, uma velhinha aparecendo e começando a brilhar. And I imagine like a small candle starting to grow. Eu fico imaginando uma explosão de luz sendo gerada a partir da palavra de Deus. And I don't imagine that previous statement. What I imagine is a big flash. E quando ele começa a criar, a dizer que se levantem então agora as árvores, os répteis da terra e tudo isso. And when he starts to say, and let the trees grow from the land and the animals on the earth, Eu fico tentando imaginar o estrondo que não foi tudo aquilo sendo criado através de uma palavra. I imagine what kind of like noise that was when everything was being created. Mas se nós fomos criados com um propósito de adorar a Deus, o primeiro propósito, But if we were created with the purpose of worshiping God, qual é o propósito então da criação da terra? what is then the purpose of the creation of the earth? A terra foi criada, tudo que existe nela, ela foi criada para nos servir. Everything on earth that was created to serve us. Porque nós vemos que Deus continua falando, ele diz assim sobre o homem. Because we see what God says about mankind. Que tenha o homem, pois, domínio sobre a terra. Let mankind have power over the earth. E dentro de tudo isso, nós tínhamos apenas algumas responsabilidades. And in that dominion that we had certain responsibilities. A primeira delas era obedecer a Deus. The first was to obey God. A segunda delas era frutificar, The second was to be fruitful, lavrar to work, e guardar. and to protect and keep.
Quando Deus nos cria, ele coloca essas responsabilidades sobre o homem. When God creates us, this is what he puts over mankind. Ele apenas pede obediência a ele. All he asks is for obedience. Ele diz que devemos de frutificar e multiplicar sobre a terra. And he says that we should be fruitful and multiply. E ele fala assim que nós devemos de lavrar. And he tells us that we should work. Por um bom tempo, meus irmãos, eu fiquei indignado com Adão. And for a while, I kind of got annoyed with Adam. Porque eu dizia assim, por Because I culpa would de say- Adão eu tenho que trabalhar. Because I would say, it's because of Adam that I have to work. Porque a palavra diz assim, do suor do teu rosto viverás, Adão, depois do pecado. Because the Word of God says that you shall live by the work of your hands. Até que um dia eu comecei a ler um pouco mais e eu entendi que nós já tínhamos que trabalhar antes de Adão pecar. But it was only until later that I understood that we already had to work from the beginning. Mas sabe qual era a diferença? Qual a diferença? But you know what the difference was? A diferença é que antes apenas era só fazer que o fruto vinha. The difference was that before, all we had to do was go and the fruit would come to us. Mas agora, a partir do pecado, nós vamos entender isso daqui a pouquinho, existe uma consequência para cima da terra também. But because of sin, we'll see that in a second, there was a consequence thrown over the earth as well. Fica com essa parte que eu falei para você, que uma das responsabilidades era guardar. So hold on to the thought of the fact that we had to keep the earth, take care of the earth. Deus cria todas as coisas. God creates all things. Deus prepara todas as coisas para o homem. God prepares all things for mankind. E ele entrega agora essa autoridade para o homem poder governar a terra. And so now he takes and gives this authority for mankind to take care of the earth. Mas como eu falei faz um momento, a coroa da criação, a parte ápice de tudo, foi a criação do homem. But the crown of creation, the pinnacle of creation, was the creation of mankind. Por quê? Porque foi o propósito de todas as coisas foi criado para o homem. Because the purpose of all those other things was created for mankind. Toda a sua criação, a sua palavra diz que ela adora a Deus. All creation, the Word of God says, worships God. Mas o propósito pelo qual foi criado foi para servir o homem. But the purpose for why it was created was to serve man. Olha o que a palavra diz no livro de Salmos, número 8, e verso número 4 ao 6, diz assim: Look what it says in Psalm 8, verses 4 through 6. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sob seus pés lhe puseste. Deus coloca o homem como a coroa da criação, como a parte melhor de tudo aquilo. So God puts mankind as the pinnacle of creation. Agora, meus irmãos, entre tantas coisas que Deus dá para o homem, But now, out of everything that he gives to mankind, entre tanta criação que ele fez, out of everything that he did, ele nos deu o livre-arbítrio. he gave us free will. O livre-arbítrio, meus irmãos, foi um dos maiores presentes que Deus deu para o ser humano. And free will was one of the greatest gifts that God gave to humankind. E como que ele deu o livre-arbítrio? And how did he give? Gênesis capítulo will. 2, versículo 15 ao 17. Genesis 2, verses 15 through 17. A palavra diz assim, que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse foi o livre-arbítrio que Deus deu para o ser humano. That was the free will that God gave to mankind. Eu muitas vezes, quando era pequeno, ou numa mediana idade, And when I was younger, eu fazia talvez a pergunta que você também deve ter feito já. I asked the same question that you might ask yourself. Se Deus sabe todas as coisas, If God knows all things, se Ele sabia que o ser humano ia errar, if he knew that human beings were going to fall and sin, por que colocou a árvore lá? why would he put the tree there? Porque se Deus não tivesse colocado aquela árvore, Ele não estaria criando um ser humano livre de tomar as suas escolhas. Because if God hadn't put that tree there, then he wouldn't have been creating a human being that was able to make their own decisions. A classe de Deus pelo qual nós servimos, Ele nos dá a oportunidade de escolher entre uma e outra coisa. And the God that we serve allows us to choose between things. E sempre foi assim, meus irmãos, antes mesmo da criação. And it was always like this, even before creation. Porque quando os anjos pecaram e caíram, Because when the angels sinned and
when the angels sinned, then fell, o que Deus estava dando para eles? what was God giving to them? Ele estava dando a oportunidade deles decidirem. He was giving them the opportunity to decide. A palavra do Senhor diz que 1/4 dos anjos foram junto com Lúcifer. The word of God says that a fourth of the angels went with Lucifer. Uma quarta parte. A fourth of them. Isso, Deus, em todo o seu poder, se Ele quisesse, Ele poderia ter feito as coisas totalmente diferentes. In God, in all His power, He could have done something different. Mas Deus deu essa oportunidade para o ser humano. But He gave this opportunity to human beings. Isso se chama livre-arbítrio. That's what freedom Seguindo essa mesma linha de pensamento, And so following that train of thought, nós vemos agora que aparece Satanás. we see Satan appear. Todos nós conhecemos a sua fama. We all know who he is. Um dos seus adjetivos, por dizer de uma forma, And one of his descriptors, one of his adjectives, o Satanás é conhecido como tentador. is that he's known as the tempter. Nós vemos isso quando Jesus ele é levado ao deserto. And we see that when Jesus is taken to the desert, E a palavra do Senhor diz assim que o tentador apareceu para Jesus. and the word of God says that the tempter appeared to Jesus. E ao contrário do que você muitas vezes pode ter pensado, In contrary to what you might have thought, Satanás, ele somente explora as nossas debilidades. Satan only exploits our weaknesses, Ele não planta nenhum tipo de desejo no nosso coração. but he does not plant any desire in our hearts. Vamos ver onde é que a palavra do Senhor fala sobre isso. Let's see where the word of God talks about that. Capítulo 1 de Tiago. The first chapter of James, Capítulo 1, versículo 14 ao 15. verses 14 through 15. No versículo 13, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado. In verse 13 it says that God does not tempt anyone beyond what he can handle. E no versículo 14 a palavra diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Meus irmãos, a palavra do Senhor acabou de nos dizer agora uma coisa que eu pedi para você guardar na tua mente. So the word of God just told us something that I want you to keep in mind. O que eu disse? Guarda essa palavra de guardar. What did I tell you? To keep in mind that word to keep, to protect, right? Quando o homem é colocado no Éden, When mankind is put into Eden, Deus diz para ele assim: guarda esse lugar. God tells them to take care of this place. Guardar do quê e de quem? And what does he mean by take care of? Take care of from who? From what? Se ele tinha que tomar cuidado é porque existia um perigo. If he had to protect the garden, then there was danger. E esse foi o falho do ser humano. And that was the De Adão. mistake of Adam. That was Adam's mistake. Esses passos que nós acabamos de ler agora, What we just read here, these steps de Tiago, in the book of James, nós vemos perfeitamente isso na mulher. we see this happen in the woman. Quando o tentador, ele chega para a mulher na forma de serpente, When Satan appears to Eve as the tempter, as the snake, the serpent, veja os passos que acontecem. look what happens. Há uma progressão It's progressive. durante os acontecimentos da mulher. It progresses if you go and see what happens to Eve. Vamos ver em Gênesis capítulo 3 e versículo 6. Genesis chapter 3, verse 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. O que nós lemos em Tiago? So what did we read in the book of James? Que primeiramente cada um é tentado pela sua própria cobiça. That first, that each person is tempted by their own, Quando esta o Desires. atrai e seduz. and when that entices them, A cobiça, então, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. then that enticement turns into sin, E o pecado, uma vez gerado, consumado, ele gera a morte. and sin, once it is full grown, turns into death. Espero que você esteja entendendo
o que eu estou tentando expressar aqui nesse momento. And I want you to understand what I'm trying to express here, Porque é muito importante essa parte. because this part is very important. Você entender como os desejos do nosso coração nos conduz ao pecado e à morte. To understand how the desires of our heart lead to sin and death. Se você consegue entender essa parte, If you can understand that, talvez possa ajudar você a não pecar. maybe it can help you to not sin. Você já escutaram a história do homem que quis esquentar o ovo na colher? Have you ever heard the story of the man who tried to cook an egg on a spoon? E ele segura para aqueles que conhecem ainda aqueles fogo normal, né, do fogão do Brasil. And if you've ever seen like a gas stove, Yeah. Ele segura o ovo na colher, so he holds the egg on the spoon coloca em cima do fogo. and he puts it on top of the flame. Por uma questão de física, é normal que a colher vai começar a esquentar, certo? And obviously, the spoon is going to start to heat up, right? Quando esquenta, ele se queima And when it gets too hot, he burns himself. e aí ele fala: o diabo me levou a esquentar o ovo na colher. And he says, Me tentou a esquentar o ovo na colher. the devil tempted me to heat up the egg on the spoon. É só uma história, não é algo de verdade. And it's obviously just a story, it's not true. Então o diabo parece falar para ele assim: cara, eu não tenho nada a ver com esse negócio do teu ovo com a tua colher aí. But the devil says, I don't have anything to do with that. Você próprio que quis esquentar o ovo na colher. You wanted to heat up the egg on the spoon. É apenas uma história, mas só que a palavra do Senhor nos diz que nós simplesmente somos tentados dentro da nossa debilidade. And but it's just a story, but the word of God says that we are only tempted by our own evil desires. Dentro do que nós lemos de Tiago, agora nós vemos que a mulher, primeiramente, onde nós lemos, diz que para ela a árvore era boa para se comer. So if we go back to Genesis, we see that the word of God says that Eve found the fruit of the tree pleasing to eat. Nós vemos uma progressão, agora essa árvore já se torna agradável aos olhos. And so now we see this kind of progresses. The fruit of the tree now looks pleasing to eat. E depois ela se torna desejável para dar entendimento. And so she starts to desire it. Porque o que o tentador ele fez antes? Because Quem lembra? what did Satan do beforehand? A palavra diz assim, que a serpente chega para a mulher e diz: é certo que se vocês comerem, vocês vão morrer? The word of God says that the serpent told Eve, is it true that if you eat of this tree that you'll die? A mulher fala para a serpente que se eles comerem, eles vão morrer. And actually, Eve tells the serpent, if we eat of this tree, we're going to die. E a serpente diz para ela assim: não, And the serpent says, no, você não vai morrer. you aren't going to die. O que vai acontecer é que você vai se tornar igual a Deus. What's going to happen is that you're going to become just like God. Você vai ter todo o conhecimento do bem e do mal. You're going to have all the understanding of good and evil. Plantou o desejo dela saber o que era o bem e o mal. And so he planted in her the idea of wanting to know what good and evil is. Então agora o pecado começa a ser gerado. And now sin starts to be born. Mas o pecado não gera a morte até que o pecado não é concebido. But sin doesn't turn into death until it's conceived. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: resisti, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. And that's why the word of God says, resist the devil and he will flee from you. Nós já sabemos todas as consequências que teve para o homem, sabemos as consequências que tiveram para a mulher. We already know the consequences that existed for Adam and Eve. Mas uma coisa que nós muitas vezes não nos damos conta But sometimes what we don't pay attention to é que o pecado ele também tem destruído a terra. is that sin has also destroyed the earth. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, Starting the moment that Adam and Eve sinned, a palavra do Senhor diz assim, que a terra começaria a produzir abrolhos e espinhos. the word of God says that once Adam and Eve sinned, the earth would start to produce thorns and thistles. E nós vemos isso na palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 23, versículo 10. And we see that in the book of Jeremiah. Porque a palavra do Senhor diz assim: porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. A terra chora pela maldição divina. It says that the earth cries out because of a divine curse.
A terra, a partir do momento que o ser humano pecou, ela começou a entrar numa decadência. The earth, once sin came into it, started to get destroyed. E a palavra do Senhor nos diz hoje, And the word of God tells us today, Paulo diz que a terra clama para ser redimida. Paul tells us that the earth cries out for it to be restored. Agora, meus irmãos, tenta colocar tudo isso que eu falei num panorama só, numa pintura só. But now I want you to try to put this into one picture. Deus tinha criado todas as coisas perfeitas. God had created all things perfect. Ele criou a terra e todas as coisas que nela há. He created the earth and all that's in it. Ele criou o ser humano para estar ali e frutificar sobre a terra. And he created the human beings to be there and be fruitful. O ser humano tinha que dominar a terra. Human beings needed to dominate the earth, to control the earth. E agora, de repente, tudo foi, como dizemos, por água abaixo. Tudo se And perdeu. now everything kind of went downhill. Você acha que isso pegou Deus de surpresa? And do you think this took God by surprise? Isso não pegou Deus de surpresa. Do you think this surprised God? Porque quando Deus viu tudo aquilo que aconteceu, No, because when God saw everything that had happened, Deus chega e dá para cada um a sua sentença. God goes and he gives each person their sentence. E naquele momento ele olha para a serpente e diz assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher. And then when he's talking to the serpent, he says, I will put animosity between you and the woman. Deus não estava falando para a serpente concretamente, ele estava falando para Satanás. And he wasn't talking specifically to the serpent, but he was talking to Satan. E ele diz assim, que da mulher nasceria um, And that through the woman, someone would be born. que a serpente, Satanás, lhe feriria o calcanhar. Who Satan would bite their ankle, Mas esse nascido de mulher lhe pisaria a cabeça. but the son of the woman would step on its head. Eu estou tentando fazer você entender do porquê necessitava que Jesus viesse a esse mundo e morresse por nós. And so I want you to understand why Jesus had to come and die on this earth. Agora existe um plano de salvação. Deus, desde o começo, a partir do momento que o homem peca, Now there's a plan of salvation, starting from the beginning when mankind sins. Deus já tenta restaurar, fazer algo para restaurar novamente a comunhão do homem com Ele. God already starts to try to restore his communion with mankind. His Você sabe o fellowship que é with mankind. triste, meus irmãos? And do you know what happens? Do you know what's sad? Se você começa a ler a Bíblia, If you start to read the Bible, você vai ver que durante toda a criação da humanidade, até os dias de hoje, you'll notice that throughout the creation of humanity, o until que today, Deus está tentando fazer é restabelecer uma relação com o homem. what God is trying to do is reestablish his relationship with mankind. O que Deus quer, Ele quer ter uma relação íntima com todos e cada um de nós. What God wants is to have a relationship, an intimate relationship with each of us. Agora, meus irmãos, nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos pessoas como Davi, And so now if we look, we'll see people like David, que Deus diz assim, esse homem é segundo o meu coração. who God said, this man is second to my heart. Pecou sim, mas ele era segundo o coração de Deus. Did he sin? Yes, but he was also second to God's heart. Ou nós podemos ver pessoas justas, tão justas, que Deus dá testemunho dele, Jó. Or we can see righteous people like Job, who God gives bears witness to. E a pergunta que eu faço é, por que Deus não usou uma pessoa como essa para poder morrer por nosso lugar, ser uma pessoa tão justa? And so I ask sometimes, why did God not use someone like that who was so righteous to die in our place? Mas agora todos nós estamos em pecado perante Deus. But now we're all in sin E because of até que God. Jesus venha, até que a sua promessa se cumpra, And until Jesus comes and his promise is fulfilled, existe uma necessidade de cobrir então agora o pecado da humanidade. there's now a need to cover humanity's sin. E como isso é feito? And how is that done? Por sacrifícios propiciatórios, que é o que diz a Bíblia. Through sacrifices. Eu estou tentando fazer você entender todo o processo de uma maneira rápida e concisa. And so I'm trying to go through the whole process in a quick and concise manner. Porque de repente você pode se perguntar por que no Antigo Testamento tinha que fazer sacrifícios. Because you might be asking yourself, why in the Old Testament did they have to give sacrifices? Porque no Antigo Testamento agora o que estaria sendo feito era cobrindo o pecado da humanidade. Because what was happening in the Old Testament was that they was covering humanity's sin. Não existe forma nem maneira de que um sacrifício como aquele removesse os pecados da humanidade. There was no way for a sin like that to remove the sacrifice, humanity's sacrifice. Por isso que a palavra propiciatório significa cobrir. And that's why
the word for the sacrifice that was used in the Old Testament meant to cover. Agora, por um tempo, o pecado do ser humano ele estava coberto. For a time now, then, humanity's sins were covered. Mas o ser humano continuava em pecado. But humanity continued in sin. E o que a palavra diz a respeito do pecado? And where does the Word of God say about sin? Ela diz que o nosso pecado é o que nos separa de Deus. It says that our sin separates us from God. E também a palavra do Senhor diz assim que não existe nenhum justo. And it says that the Word of God, in the Word of God, that Nenhum sequer. there are no righteous people. Not one. Por isso, por muito justo que uma pessoa fosse, That's why no matter how righteous a person was back then, todo ser humano ele já é gerado em pecado. all human beings are created with sin. Todos nós somos sementes de Adão. All of us are Adam's seed. Agora era necessário que nascesse um de mulher que não fosse da semente de Adão. But now it was necessary for someone to be born who was the son of man, but not the son of Adam. E essa pessoa, ele era o qual seria responsável de oferecer um sacrifício que seria possível remover o pecado da humanidade. And so this person would need to be able to offer a sacrifice to forgive all of mankind's sins. Você está entendendo a diferença entre cobrir e remover? Do you understand the difference between to cover a sin and to remove the sin? Aí vem uma profecia. Deus usa Isaías para dizer algo. And so then a prophecy comes, and God uses Isaiah to say, Isaías capítulo 53, e versículo 4 ao 5. in Isaiah 53, verses 4 to 5, A palavra diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Cristo, pelo sofrimento dele, é que nós hoje temos o acesso ao Pai novamente. it's through Jesus' sacrifice that we have access to the Father once again. Era necessário agora que viesse um de mulher para que pudesse morrer por todos nós. And so it was necessary for a son of man to come and do this for us. Agora Deus envia o seu único filho. And so God sends his only son. E para isso eu gostaria que você lesse o capítulo 3 e 16 do livro de João. And so in order to understand, I want you guys to open to John 3:16. Para mim é a chave da Bíblia. To me, it's the key of the Bible. Porque sem João 3,16 você não pode entender todo o demais. Because without John 3:16, you can't understand the rest of it. Porque João 3,16 a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira Because in John 3:16 it says, "For God so loved the world que ele entregou o seu único filho that he gave his only begotten son, para todo aquele que nele creia so that all those who believe in him não pereça, would not perish, mas tenha vida eterna. but have eternal life." Até a chegada de Jesus, meus irmãos, não tinha nada que o ser humano pudesse fazer para que fosse restaurada sua comunhão com Deus. So until Jesus came, there was nothing that mankind could do to restore their relationship with God. Até a chegada de Jesus, todo ser humano, se morresse e Jesus não tivesse feito nada por eles e por nós, Until Jesus came, if a human being died and Jesus hadn't done anything for him and for us, todos estavam eternamente condenados. then all were eternally condemned. Mas agora Jesus, ele se dispõe a vir. But now Jesus comes Ele entrega a sua vida, and he gives his life, porque somente através da sua vida e do seu sangue é capaz de remover os pecados. because it's only through his blood that sin can be removed. Você pode entender agora o que está acontecendo? So can you understand what's happening? A partir da morte de Cristo, nos dias que nós vivemos atualmente, Starting at the death of Christ until the days that we live today, você pode chegar na presença de Deus, pedir perdão pelos teus pecados, que é o maior milagre que existe, you can go before God and ask for forgiveness of your sins, which is the greatest miracle. e os teus pecados vão ser perdoados, removidos. Você vai ser, segundo a palavra de Deus, uma nova criatura. And your sins will be forgiven according to the word of God. E é necessário que todo aquele que ainda não creu, que ele venha a crer. Mas aqueles que creiam, valorize esse sacrifício de Jesus. And so it's necessary for those who believe to value the sacrifice. Às vezes, meus irmãos, eu faço uma pergunta. And so sometimes I ask a question. Nós realmente tivemos um encontro com Jesus? Did we really ever encounter Jesus? Por quê? Porque cada vez que eu leio a palavra do Senhor, Because every time that I
read the Word of God, e vejo aqui pelo menos 12 pessoas que decidiram entregar a sua vida por Cristo, and I see at least 12 people who were able to give their lives for Christ. e que não apenas decidiram entregar a sua vida por Cristo, mas que fizeram com que o nome de Cristo fosse proclamado. And not only did they give their lives for Christ, but they allowed the Word of God to be proclaimed through them. Eu sinto vergonha da classe de cristão que eu me digo que eu sou. I feel embarrassed at the type of Christian that I say that I am. Porque quando eu vejo Paulo, Because when I see Paul, não existe uma vez que eu não leio a história de Paulo, there's not one time that I read Paul's story que eu não faça a mesma pergunta. that I don't ask the same question. Que classe de encontro ele teve com Jesus? What kind of encounter did he have with Jesus? O que aconteceu naquele momento que ele tem aquele encontro no caminho de Damasco? What happened in that moment that he had an encounter in Damascus? Que tamanha foi aquela revelação que aquele homem teve? What kind of revelation did he receive? Que classe de cristão nós estamos sendo se nós nos comparamos com os apóstolos e os discípulos? What type of Christians are we if we compare ourselves to the disciples? Mas de repente você pode falar, não, mas esses daí são pessoas que andaram com Cristo. But you might say, oh, but those people walked with Christ. Paulo, ele diz que ele é apóstolo porque por título próprio. Paul says that he's an apostle by his own title. Porque ele não andou com Cristo. Ele encontrou a Cristo, mas ele não andou como os outros discípulos andaram. Because he never walked with Christ. He didn't walk like the other disciples did. Que classe de encontro foi esse que esse homem teve? So what kind of an encounter did this man have? Eu vou contar rapidamente uma experiência que eu tive, não sei se eu já contei aqui na igreja. And so I'm going to share a quick experience that I had. I don't know if I've shared this before. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa a respeito de Jesus, ele era muçulmano. But once I was talking about Jesus to someone who was Muslim, E ele, usando o Alcorão, questionava a respeito da existência de Jesus. and using the Quran, he questioned Jesus' existence. E literalmente foi uma conversa, eu não estava tentando converter ninguém. And I was really just having a conversation. I wasn't trying to convert anyone. Então ele diz para mim assim, eu não posso acreditar que ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, porque existe um capítulo inteiro no Alcorão que fala a respeito de Jesus. And he told me, I can't believe that Jesus is the Son of God because there's a whole chapter in the Quran that says that talks about Jesus. E ali no Alcorão diz que ele é um profeta. And in the Quran it says that he's a prophet. Então eu pintei o seguinte cenário para ele. And so I painted the following picture for him. Nós estávamos em 3 pessoas na mesa. There were 3 of us sitting at the table. Eu disse para eles, vamos pensar na seguinte forma então, vou passar rápido. And so I said, let's think about it this way. Eu decido criar uma mentira. I decided to create a lie. Porque segundo o que você está me falando, Jesus, se eu disser que Jesus é o Filho de Deus, está dizendo que isso é uma mentira. Because according to what you're saying, if I say that Jesus is the Son of God, then that's a lie. Vamos nós 3 aqui, eu crio uma mentira e vocês 2 me apoiam nessa mentira. So I decided to create a lie, and you 2 are going to support me in this lie. Eu disse para ele, nós não estamos falando religião, And we're not talking about religion. vamos dizer que eu digo que eu sou uma pessoa que eu não sou. Let's just say that I'm someone who I'm not. Vocês 2 apoiam essa mentira e essa mentira vai crescendo e tomando tal proporção So you guys agree to support this lie, and the lie starts to grow and build. a ponto de que as pessoas vêm, me prendem e me levam para a cadeia e eu chego a morrer por causa daquilo. Until it gets to the point where I die, people find out, they take me to jail, and they kill me because of that. Eu recebo uma condena de morte por causa que eu estou fazendo essa mentira tão grande. And I receive a death penalty for that lie. Agora sobra vocês 2. Now, for you 2, Vocês 2 sabem que o que eu falei era uma mentira, porque You só two- nós 3 sabemos disso. you 2 know that what I said was a lie. Agora todo mundo diz assim, pera, mas tinha mais 2 lá que os caras também confirmavam que ele era o que ele dizia que ele era. But then people start to realize, and they say, oh, but you 2 were there, and you 2 supported what he was saying, that he was whoever he said he was. Eu perguntei para ele, você morreria por uma mentira que você sabe que era mentira? And so I tell them, would you die for a lie that you knew was a lie? Ele falou, claro que não. And they said, obviously not. Eu falei, então se Jesus não é o Filho de Deus, And so I told him, if ele é a Jesus isn't maior the Son of God, mentira que foi contada para a humanidade. if Jesus wasn't the Son of God, then he was the greatest lie told to humanity. Mas para que essa mentira seja uma mentira, But in order for that lie to be a lie,
Não foram duas pessoas que entregaram a sua vida. It wasn't two people that gave their life. A palavra do Senhor fala para mim pelo menos 12 pessoas que morreram aqui. The Word of God tells me that there were 12 people at least here. Mas a história também me conta que milhões e milhões de pessoas têm entregues as suas vidas porque creem nesse Jesus. But history tells me that millions and millions of people have given their lives up because they believe in this Jesus. Mas eu não preciso disso para poder crer que Jesus é o Filho de Deus. But I don't need to believe that. I don't need that in order to believe that Jesus is the Son of God. Porque o que eu sinto no meu coração e o perdão que Deus deu sobre a minha vida é mais do que suficiente para mim crer que Ele é o Filho de Deus. Because what I feel in my heart and what God has forgiven is more than enough for me to know that He's the Son of God. Meus irmãos, enviar a Cristo Sending Christ foi a maior demonstração de amor de Deus para com a humanidade. was the greatest demonstration of love for humanity. Porque você entende que foi o ser humano que estragou todo o projeto que Deus tinha feito. Because you understand that it was humanity that messed up the plan that God had for us. Irmãos, tenta imaginar por um momento, pensa você que você criou alguma coisa, eu não sei, um projeto que você tenha, seja um negócio, algo que você criou com tanto carinho, começou desde o zero. So try to imagine a project that you built up from the ground. E de repente vem uma pessoa e destrói tudo aquilo em questão de segundos. And then someone comes and destroys that in a matter of seconds. E você diz, eu gastei tanto tempo fazendo isso. And you say, I spent so much time doing that. Eu tinha tanto carinho por aquilo, de repente vem aquela pessoa e destrói tudo. Como você fica? I spent so much time and so much care on that. How would you feel? Esquece que você é crente, você tem vontade de avançar nessa pessoa, Forget de that rasgar no meio. Forget that you're a Christian, right? You would want to jump and take down that person. O cara estragou tudo que você tinha feito, gastou um tempão. That person destroyed everything that you spent so much time on. Mas agora nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Vai o ser humano e estraga todo esse projeto. But now we're talking about the all-powerful God who created all things, and then humanity goes and messes up that project. E sabe o que Deus faz? And do you know what God does? Ele fala assim, não tem problema. He says, there's no issue. There's no problem. Eu vou consertar isso para você. I'm going to fix it for you. Porque eu quero ter um relacionamento com você. Because I want to have a relationship with you. Porque me relacionar contigo é mais importante do que qualquer coisa. Because having a relationship with you is more important than anything else. Se isso não é amor, If that isn't love, eu não sei o que é amor então. then I don't know what love is. Estou terminando, se o grupo puder vir. So I'm almost done. If the worship team can go ahead and come up. 7 minutos eu preciso. Just 7 more minutes. A palavra do Senhor diz, abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. The word of God says in the book of João, John, chapter 21, 15 ao 17. verses 15 through 17. Se puder colocar na tela, agradeço. Put it on the prompters, it'd be helpful. Meus irmãos, Jesus já havia ressuscitado. Jesus had already resurrected. Mas os discípulos, estavam dispersos. But the disciples, they were kind of spread apart. Pedro já estava pescando novamente. Pedro disse que vai pescar, os discípulos falam, não, vamos contigo. Peter was already fishing again. Aí quando eles estão pescando, And while they're fishing, não pescaram nada. they weren't able to get anything. Quando eles estão voltando à praia, And when they're going back to the beach, the shore, Jesus está na praia. Jesus is on the shore. Aí ele fala assim, pescaram alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para comer? And he says, "Did you guys catch anything?" Eles não. And they said, "No." Aí ele fala, joga a rede do outro lado. And so he tells them, "Throw it on the other side." Eles reconhecem que é Jesus. And they recognize that it's Jesus. Eles jogam a rede. And they throw it. Pescaram muito. And they were able to catch a lot of fish. Mas quando eles chegam na praia, Jesus já está esperando eles com peixe But when they get to the shoreline, Jesus is already waiting for them with fish e pão. and bread. Lembra que Pedro tinha negado Jesus? And remember that Peter had denied Jesus. Você lembra que Pedro falou para Jesus, não, eu vou até a morte contigo. And Peter had told Jesus, "No, I'll go to the end with you, to death." Agora ele sabe que Jesus está ali. But now he knows that Jesus is there, Ressurreto, Jesus está ali. resurrected. Pedro se esconde, vai para um lado, já estava
A palavra diz que ele foi colocar a roupa, que estava até sem roupa. And Peter goes and he tries to hide. E daí entra agora o versículo 15. Eles sentam na praia, And now verse 15 comes, and this is where eles comem, they eat and they're sitting down on the shore. e depois de terem comido, eu fico tentando imaginar essa cena. And after they had finished eating, and I try to imagine what the scene was like. Sabe quando você tem vergonha porque você sabe que você fez algo errado? You know when you're embarrassed because you know you did something wrong? E eu fico tentando imaginar a profundidade dos olhos de Jesus. And I try to imagine the depth of Jesus' eyes. Não os olhos que estão olhando para Pedro agora julgando ele, dizendo: eu te disse que você não ia fazer. Not eyes looking at Peter saying, I told you so. E Pedro tentando só que, esquivar o olhar, né? Não quer olhar nos olhos de Jesus. But Peter just trying to look away from Jesus. Aí nós vemos o versículo 15, diz assim: But then we see in verse 15, depois de terem comido, after they had finished eating, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Mas por terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito por terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes quanto eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Você sabe que eu gosto muito do significado das palavras em grego, verdade? So I know that you guys know that I like to talk about Greek, right? Quando Jesus olha para Pedro, ele diz assim: Pedro, você me ama, ágape? When Jesus asks Peter, do you love me? He says, do you love me, agape? Ágape é o significado da palavra do amor incondicional de Deus. Um amor forte e constante, capaz de superar todas as coisas. Agape is unconditional love that can support all things. E cada vez que Jesus falava para ele: Pedro, você me ama, ágape? And every time that Jesus would ask him, Peter, do you love me? Pedro dizia para Agape. Deus, para Jesus: eu te amo, filéu. Peter would tell him, I love you, phileo. Dentro do grego, meus irmãos, existe uma palavra específica para cada tipo de amor. And within Greek, there are multiple types of words for love. Se eu digo que eu amo o Rogério, por exemplo, If I tell Rogério that I love him, em português ou em inglês, nós vamos usar a mesma palavra, amor. in Portuguese or in English, I'm going to use the same word, right? Mas em grego, se eu for dizer para ele que eu amo ele, eu vou dizer que eu amo ele filéu, porque ele é meu amigo. But in Greek, if I were to talk to him, I would say that I love him, but I would say phileo. Porque filéu é a classe de amor que é mais simplesmente uma simpatia, é um querer de outro tipo. Because phileo is the love between friends. Igual que quando eu tenho o amor que eu tenho com relação à minha esposa é um amor eros, é outro tipo de amor. But if I say that I love my wife, I would say that I love her Você está eros, entendendo? which is different. Fica de pé, por favor. Go ahead and stand up. Jesus vai e pergunta para ele: Pedro, você me ama, ágape? And so when Jesus asks, do you love me, agape? Pedro vai e diz assim: eu te amo, filéu. Peter says, I love you, phileo. Jesus não está pedindo por um amigo. And Jesus isn't asking for a friend. Jesus está pedindo por um relacionamento. Jesus is asking for a relationship. Então Jesus faz pela segunda vez e fala: Pedro, você me ama, ágape? And so then he asks for a second time, do you love me, agape? Ele diz: eu te amo, filéu. And Peter says, I love you, phileo. Então pela terceira vez, quando ele disse: você me ama, ágape, And so in the last time when he asks, do you love me, agape? Pedro responde dizendo: tu sabes que eu te amo, ágape. Peter answers saying, you know that I love you, agape. Então é por isso que ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. And so that's why he says, then lead my sheep, then take care of my flock. Se Jesus te perguntasse hoje que tipo de amor você responderia para ele? If Jesus asked you today, what would you answer with? Porque a classe de amor que você tem com relação a Deus Because the type of love that you have for God demonstra o quão importante ele é para você. demonstrates how important he is to you.
Existe uma passagem que eu lembro, And there's a passage that I remember quando os amigos baixam o seu amigo para que Jesus cure desde o telhado. Você lembra disso? when those friends help their lame friend Todo get down the mundo, roof. todo mundo quer ter um amigo assim, uns amigos assim, creio. And everyone wants to have friends like that, right? Quando ele é colocado no meio da casa, Jesus olha para ele. When he's put down in the center of the house, when he's lowered down, Ele olha para ele e diz assim: os teus pecados são perdoados. Jesus looks to the man and says, your sins have been forgiven. Todos os fariseus criticam, dizendo: quem é esse que pode dizer qualquer coisa dos seus pecados perdoados? And all the Pharisees start to criticize and say, how can a man say that your sins have been forgiven? Jesus fala: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados são perdoados, ou levanta e anda? And Jesus says, what is it easier to say? Your sins have been forgiven, or get up and walk? Simplesmente porque eles não viam os pecados sendo perdoados, eles pensavam que não estava acontecendo. And just because they didn't see the sins being forgiven, they thought that it wasn't happening. Jesus então diz assim: ok, But Jesus says, pega a tua cama, levanta e anda. then take your bed, get up and walk. O maior presente que Deus trouxe para a tua vida hoje não é The greatest gift that Jesus gave to you tonight a saúde, wasn't health, não é o cuidado que Ele tem para poder manter você, wasn't the care to be able to keep you. não é caso, não é carro, não é casa, não é trabalho, não é porta de trabalho, não é nada disso. It wasn't your job or anything like that. Você precisa sentir, assim como o salmista Davi fala na sua palavra: eu sinto a alegria da salvação em meu coração. You need to, like the psalmist David said, to feel the joy of salvation in your heart. Porque de todas as coisas que existem, Because in all the things that exist, todas elas passarão, todas elas chegarão um momento que serão destruídas. Não existe império que possa permanecer para sempre. all of them will end. There's no empire that can last forever. Mas somente aquilo que é eterno, But only that which is eternal, que é a salvação em Cristo Jesus, essa permanece para sempre. E é aquilo que Deus tem para todos nós. which is salvation in Christ Jesus, that's what lasts forever. Tantas vezes nós nos alegramos tanto quando recebemos alguma coisa, quando compramos alguma coisa, We're often very happy whenever we buy something, right? Or when we receive a gift. quando recebemos um ascenso no nosso trabalho. When we receive a raise at our job. Mas a coisa mais importante nós já temos em nossas vidas, que é a salvação em Cristo But Jesus. the greatest thing we've already received, which is salvation in Christ. Aleluia. Hallelujah. Deus me chamou. Deus me chamou, Deus me chamou, tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui. Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Diz: eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Jesus, nós adoramos o teu nome nessa noite. Jesus, we praise your name tonight. Deus me chamou, Deus me chamou, tudo abandonar.
fazer uma pergunta nessa tarde. I'd like to ask a question this afternoon. Quantos aqui hoje, não importa se você é crente ou se você não é, How many here? Doesn't matter if you are a Christian or not, sente a believer or necessidade de not. renovar os seus votos com Jesus? You feel like you'd like to renew your vows with Jesus. De repente você, ao escutar essa pregação hoje, você se sentiu impactado no seu coração. Suddenly, after you heard this message, you felt impacted in your heart. Nós deveríamos aceitar a Cristo todos os dias da nossa We vida. should accept Jesus every day of our lives. Cada vez que eu falo a respeito do amor de Cristo, eu sinto vergonha pela classe cristã que eu sou. Every time I mention the name of Jesus, I feel shame for the type of Christian I am. Eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de renovar os seus votos com Cristo I'd nessa like tarde. to ask if you'd like today to renew your vows with Jesus. Você não precisa vir aqui na frente, a única You coisa que don't você have precisa é to levantar come sua mão. up here, but just raise your hand. Simplesmente levante sua mão que nós vamos Just estar orando. raise your hand and we'll be praying for you. Se de repente você sente a necessidade If you feel the need de fazer algo diferente, dizer assim, Deus, eu preciso te aceitar novamente. to do something different and say, God, I need to accept you again. Pensa nisso como se fosse um botão de reset. Diz assim, Just think about this as a reset button. eu entrego tudo a ti hoje, Senhor. I give everything to you again today, Lord. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provento de ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, o meu céu te adora. Provei por te ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, O teu trono é teu eterno. trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei por te ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus, nós nessa tarde renovamos nossos votos contigo, Senhor. Oh, in your name, Lord, in your name, today we want to renew our vows with you. Em teu nome, Jesus, nós viemos pedir perdão por tudo aquilo que nós temos cometido, Senhor. In your name, we come to ask for forgiveness of all the sins that we have committed against you, Lord. Nós viemos pedir perdão a ti, Jesus, por te deixar em segundo lugar. We want to ask you for forgiveness for putting you in a second place. Nós viemos te pedir perdão por não colocar você na nossa vida onde você merece. We want to ask forgiveness for not putting you in first place in our lives where you deserve. E em nome de Jesus, In the name of Jesus,
Nós repreendemos agora todo espírito de tristeza neste lugar. We rebuke all the spirit of sadness in this place. Todo espírito de acusação nós repreendemos nessa tarde. All the spirit of accusation in this place, guilty. Satanás, você não tem autoridade sobre as nossas Satan, vidas. you have no authority again on our lives, over Porque a our lives. palavra do Senhor diz que eu sou uma nova criatura. Because the word of God says that I'm a new creation. Todos e cada um de nós que estamos aqui nesse lugar, nós One fomos and every lavados one no of sangue de us. Cristo. We're washed on the blood of Jesus. E a palavra do Senhor diz que não existe mais acusação. And the word of God says that there will be no more condemnation. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Because there is no condemnation for those that are in Christ Jesus. Assim que você pode se alegrar nessa tarde So that you e can glorificar o nome daquele que te salvou. rejoice and glorify the name of that who Porque- saved you. Porque eu sou teu, Senhor. Because Porque you eu are sou teu, I am Senhor. A your minha vida Lord. pertence a ti. Oh Lord, I'm yours. and Você my pode life começar a orar belongs com to tuas you. próprias palavras. Use your own words to pray. Comece a crer que não existe mais condenação para a tua vida. Start to believe that there is no more condemnation in your life. Todo pecado é perdoado. All sins are forgiven. A palavra do Senhor diz que Ele pega toda essa culpa, pega toda essa dívida e lança no mar de esquecimento. The Ele word não of vai God lançar no says teu rosto. that He gets all our shame and puts down in the deepest ocean of forgiveness and of forgiveness. Que classe de amor é esse? What kind of love is this? Shalom. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your love. O meu ser te adora. All my being worships you. Meu ser te deseja. Todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas. Teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui. Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Jesus, eu gostaria de ficar um pouco mais na tua presença, Jesus. Jesus, I'd like to stay longer on your presence. Eu sei que tu estás aqui. I know you are here, Mas obrigado pela tua presença. thank you for your presence. Continua conosco através do teu Santo Espírito. Stay with us through your Holy Spirit. Nos leva para nossos lares protegidos, guardados com as tuas mãos, Take Senhor. us home protected by your hands. Pai, em nome de Jesus, guarda a liderança dessa igreja, Senhor. Father, in the name of Jesus, keep the leadership of this church. Dá-nos força, Deus, para continuar fazendo a tua obra, cada um de nós, Senhor. Give us strength and renew our strength to continue doing the work that is your work. Porque nós confiamos na tua palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Because we know that the doors of heaven will not prevail against your church. Pai, retribui a cada um daqueles que estiveram fazendo possível esse serviço hoje, Senhor. Father honors everyone that have been helping to make this service possible. Obrigado, Senhor, por ter colocado pessoas comprometidas com a tua obra ao meu lado. Thank you, Lord, for putting people that are committed with you to do the work that I have to do. Nos leva, Senhor, agora guardados e protegidos por ti e nos dá uma semana abençoada, Senhor. Take us now, Lord, protected by you, and give us a blessed week. Em nome de Jesus nós te In the pedimos. name of Jesus. Que essa semana você possa sentir o amor de Deus sobre a tua vida. May this week you feel the love of God for your life. Caminhar na graça de Jesus. Walk on the grace of Jesus. E ser cheio do Espírito Santo. Be filled of the Holy Spirit. Que
Deus te abençoe. God bless you. Não tenha pressa para ir embora. Nós Don't- temos um café atrás esperando. Stay a little bit longer. Stay with us. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. God bless you in the name of Te amou Jesus. primeiro, eu sou aquele que te viu em